E aí, pessoal da Areninha, estou aqui hoje mais uma vez no canal para falar sobre o que a gente está vendo nessa semana. Essa semana a gente iniciou no dia 9 de novembro de 2020 e a gente hoje, dia 10, começamos a falar sobre tipos de narradores. E também começamos a leitura do terceiro capítulo de O Meu Pé de Laranja Lima. Bem, como a gente conversou, quem mais participou foi o Lucas, lá da turma BT, a turma B da tarde. A gente tem que primeiro pensar o que é um narrador para depois a gente pensar em tipos de narradores. Vocês estão vendo que eu escrevi umas coisas aqui na lousa, mas a gente vai já para lá. Mas antes de tudo, o que é que você lembra quando você pensa em narrador? O que seria um narrador? Por exemplo, eu lembro de narrador de futebol. O narrador de futebol nada mais faz do que contar o que ele está vendo ali no jogo. Ele conta pra gente. Então, pensando assim, um narrador, ele é a voz que conta os acontecimentos, que conta os fatos de uma determinada história. Não é diferente na literatura, nos livros. O narrador é aquela voz ali no livro que ela conta o que está acontecendo, o que aconteceu na história. Esse é o narrador, certo? A gente não pode confundir, porque aconteceu numa aula, de acabar confundindo o narrador com o autor do livro. O autor é a pessoa real, a pessoa física que criou o livro. Esse é o autor e não o narrador. Porque a gente pensa a história no mundo que se faz a partir daquela história. Então, a partir daquela história, o narrador é um ser fictício, assim como os personagens, e não um ser real, da nossa realidade. Na nossa realidade, é o autor, é aquela pessoa que escreveu o livro, tá? O narrador é a voz que conta a história do livro pra gente, beleza? Então, beleza. A partir de como ela se comporta, a gente pode classificar ela de determinadas maneiras. Aqui eu escrevi três pra gente: o narrador personagem, o narrador observador e bem pequenininho aqui o narrador onisciente. E a gente vai ver a diferença entre cada um deles. Aqui em cima vocês estão vendo que eu coloquei primeira pessoa e terceira pessoa. Antes de chegar nos tipos de narradores, a gente vai ver um pouquinho disso. É bem pouco, é só o básico. Não é exatamente tudo sobre o que a gente poderia ver das pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa, ok? Bem, a gente tem as três pessoas do discurso. A primeira, quem fala. A segunda, com quem se fala. E a terceira, do que ou de quem se fala, tá? Aqui a gente vai usar a primeira e a terceira. Bem resumido, a primeira pessoa do singular é eu e a primeira pessoa do plural, nós, certo? Já a terceira pessoa do singular é ela ou ele e no plural, elas ou eles, certo? Só memorizem isso, tá? A gente vai já usar isso aqui. Vamos então para os tipos de narradores. No narrador personagem, cadê? O meu pincel tá aqui. No narrador personagem, a gente tem determinadas características. Por exemplo, o narrador personagem, ele participa da história, por isso o nome personagem. Então, o narrador, que é aquele que conta a história, como a gente combinou lá no começo, ele, além de narrar e contar a história pra gente, ele também participa dessa história, certo? Ok, então, vou escrever aqui. Não repara na minha letra feia, tá? Ok, o narrador personagem, ele participa da história. Como ele é um personagem, ele conta a história a partir do ponto de vista dele. Então ele sabe dos seus sentimentos, das suas ideias, dos seus pensamentos. Ele não sabe dos pensamentos e sentimentos de outros personagens, só do dele. Então tudo que ele conta é a partir do ponto de vista dele, certo? Por isso a gente diz que ele é em primeira pessoa, tá ok? Por quê? Primeira pessoa, eu. Então, a partir do meu sentimento, tem toda essa questão do eu. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu vivo. Então, o que ele vai contar é tudo a partir do eu. O eu, no caso, é o narrador. Entendeu? Então, por exemplo, Meu Pé de Laranja Lima, o narrador é um narrador personagem.
porque ele conta tudo a partir do ponto de vista dele. No caso, quem seria o eu é o Zezé. O Zezé é um narrador que participa da história e ele conta a partir do ponto de vista dele, certo? Então, é um narrador em primeira pessoa. Vou escrever aqui. Uma coisa que a gente pode lembrar também do narrador personagem é que ele pode ou não pode ser o personagem principal, tá? Certo, agora que a gente já sabe sobre as características do narrador personagem, vamos para o narrador observador. Como eu contei, no narrador personagem, ele conta em primeira pessoa, tudo do ponto de vista dele, e ele participa da história. E essa é a principal diferença do personagem para o narrador observador. O narrador observador, ele não participa da história, ele apenas conta. Então é como se a história estivesse aqui e ele estivesse observando a história, contando de fora. Por isso a gente fala que ele é um narrador em terceira pessoa. Uma frase que a gente usou de exemplo na aula foi: ontem eu fui à padaria. Então, eu estou participando da história, eu estou narrando e participando. Eu sou um narrador personagem. Agora, se eu disser Lucas foi à padaria, eu não estou participando. O personagem é o Lucas e eu estou dizendo que ele foi até a padaria. Eu estou observando e contando. Então, seria um narrador observador. Lucas foi à padaria. Eu também poderia dizer ele foi à padaria. A gente fala que o narrador observador ele está em terceira pessoa, ou seja, ela ou ele, né? Ou elas ou eles, tá? Então, o narrador observador tem essas diferenças em relação ao personagem. Além de ele não participar da história, ele conta a história em terceira pessoa, certo? Além disso, uma coisa que eu esqueci de falar, o narrador personagem ele não conhece tudo sobre a história. Não, na verdade eu falei, ele só conhece a partir do ponto de vista dele. Já o narrador observador, ele é neutro. Então, meio que ele sabe tudo sobre a história. Só que ele não sabe tudo sobre a história. Ele não sabe os pensamentos, ele não sabe os sentimentos de outros personagens, certo? Ele sabe como se fosse aquilo que ele observa, tá ok? E essa é a principal diferença do narrador observador para o narrador onisciente. O narrador onisciente, ele também não participa da história e ele também está em terceira pessoa. Só que em relação ao narrador observador, tem essa diferença. O narrador onisciente, se vocês não sabem, a palavra onisciente é mais ou menos aquele ou aquela que tudo sabe. É uma pessoa, um ser onisciente, sabe de tudo. Então, o narrador onisciente, como o nome já fala, é um narrador que sabe de tudo da história. Ele sabe toda a história, ele sabe o pensamento de todos os personagens, os sentimentos, tudo que o personagem sente, ele sabe de absolutamente tudo. Porém, ele também está em terceira pessoa e ele também não participa da história. A única diferença dele para o narrador observador é essa. Certo. Então, a gente já viu os 3 tipos de narradores. Foi basicamente isso que a gente viu na aula. Lembrando que aqui no vídeo está bem resumido, porque é bem diferente da aula, que a gente tem 1h e 20 minutos para falar sobre isso, se surgem dúvidas, e eu posso falar mais diretamente para vocês. Mas para quem não viu ou para quem quer rever, foi mais ou menos isso aqui que a gente viu na aula, certo? Posso ter esquecido de uma coisinha ou outra, mas em tese é isso aqui. Tá ok? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Não, é isso mesmo. Então, até o próximo vídeo. Participem das aulas e leiam o livro O Meu Pé de Laranja Lima, tá? Tchau.